Meu noivado desmoronou em um piscar de olhos não por falta de amor, mas por uma teia de mentiras e ganância tecida pelas pessoas que eu mais confiava. Meu império de restaurantes, construído com suor e muito sacrifício, quase foi engolido por um plano nefasto. E o pior é que a mente por trás de tudo era a da minha noiva, Sofia, e seu irmão, Léo. Você já se perguntou o quão bem você realmente conhece as pessoas ao seu redor, especialmente aquelas que juram amor eterno? E se o seu "felizes para sempre" fosse na verdade um roteiro para um golpe financeiro? A resposta é dolorosa. Você só descobre a verdade quando o véu da ilusão se desfaz, e a ganância revela sua verdadeira face. Meu nome é Daniel. Tenho 34 anos e sou o fundador e proprietário de uma rede de restaurantes italianos, Sapori Antico. Comecei este negócio há 10 anos, com um único e pequeno restaurante em um bairro modesto. Na época, todos me diziam que eu era louco por tentar competir com as grandes franquias. Mas eu tinha uma visão: oferecer comida italiana autêntica com ingredientes frescos e orgânicos, a preços acessíveis. Os primeiros anos foram extenuantes. Me lembro de dormir no chão da cozinha algumas noites porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel e manter o restaurante funcionando. Negociava com fornecedores que mal me davam atenção, lidava com equipamentos que quebravam constantemente e tentava convencer os clientes a dar uma chance ao meu pequeno sonho. Mas eu persisti. Eventualmente, aquele restaurante virou 2, depois 5, e hoje temos 15 unidades espalhadas por 4 estados. Não estou contando isso para me gabar, mas para que vocês entendam o quanto esse negócio significa para mim. Ele é o resultado de uma década de dedicação e muito sacrifício. Sofia, de 29 anos, e eu estávamos juntos há 3 anos, e noivos há 8 meses. Ela trabalhava com marketing digital para pequenas empresas de moda. No início, tudo parecia perfeito. Ela era charmosa, divertida e parecia genuinamente feliz com o meu sucesso. Quando começamos a falar sobre casamento, fui transparente sobre a necessidade de um acordo pré-nupcial. Não por desconfiança, mas para proteger o que eu havia construído com tanto esforço, e ela parecia entender. Daniel, eu respeito muito o que você construiu. É claro que você precisa proteger seu negócio, ela costumava dizer. Eu me certifiquei de que o acordo fosse justo para ela também, garantindo que ela tivesse segurança financeira caso algo acontecesse. Abri uma conta poupança em nome dela e um cartão de crédito para emergências, assegurando que ela se sentisse segura, comigo ou sem mim. As coisas começaram a mudar sutilmente cerca de 2 meses atrás. Sofia começou a fazer comentários sobre como casais deveriam compartilhar tudo, ou me enviava artigos sobre parcerias 50-50 em casamentos. Naquela época eu não dei muita importância, achando que era apenas o nervosismo pré-casamento. No entanto, ela começou a fazer perguntas estranhas e específicas sobre as margens de lucro dos restaurantes e nossos planos de expansão. Coisas que ela nunca se importou antes. Ela ficava por perto quando eu estava em chamadas com meus sócios, fingindo estar distraída, mas claramente ouvindo cada palavra. A parte realmente alarmante começou quando ela sugeriu que queria contribuir para o negócio. Com seu histórico em marketing de moda, ela não tinha experiência alguma no ramo alimentício. De repente, ela estava falando em ter um escritório na sede da empresa e em supervisionar nossa estratégia de mídia social. Ao mesmo tempo, notei uma mudança em seus hábitos financeiros. Ela, que antes era independente e sempre insistia em dividir as contas, agora colocava tudo no nosso cartão compartilhado. Viagens, compras de roupas caras, spas caros, aulas de fitness exclusivas. Quando toquei no assunto delicadamente, ela ficou na defensiva. Vamos nos casar de qualquer forma, certo? O que é seu é meu, ela disse, com uma arrogância que me surpreendeu. Tentei ignorar esses sinais, mas a minha intuição gritava que algo estava errado. O ponto de virada veio na semana passada. Eu estava organizando alguns documentos no meu escritório em casa e, por acaso, encontrei uma cópia do nosso acordo pré-nupcial. Mas não era o mesmo que havíamos discutido com os advogados. Essa versão tinha seções adicionais sobre participação nos lucros,
propriedade do negócio e como ela teria direito à metade de tudo, incluindo futuras expansões, mesmo que nos divorciássemos em pouco tempo. Li o documento umas 15 vezes, cada vez com a esperança de que eu estivesse lendo errado, mas não estava. Alguém havia feito grandes alterações. Lembrei que Sofia tinha mencionado casualmente que um amigo advogado estava revisando a papelada. Acontece que ela fez muito mais do que apenas revisar. E aí a minha ficha caiu. A Sofia por quem me apaixonei, que sempre apoiou meu negócio, jamais faria algo assim. Comecei a me questionar se eu realmente a conhecia. Depois de encontrar o acordo pré-nupcial modificado, passei horas tentando me acalmar, mas a cada releitura das mudanças, a situação parecia pior. Além de receber metade das minhas lojas atuais, havia cláusulas sobre futuras expansões e até mesmo uma porcentagem das vendas online, algo que sequer havia sido implementado, apenas planejado. Minha cabeça estava girando. Liguei para Sofia e pedi que ela viesse me encontrar. Tentei manter a voz calma, mas ela deve ter percebido algo estranho em mim. Chegou uma hora depois, vestindo um blazer novo e caro que eu nunca tinha visto. Depois descobri que era uma compra de $1.000 da semana passada. Ela entrou confiante, me dando um beijo como se tudo estivesse normal. Mas assim que seus olhos viram os papéis na mesa, sua atitude mudou. Comecei perguntando: "Você pode me explicar por que essas duas versões do nosso acordo pré-nupcial são diferentes?" Ela tentou se fazer de desentendida, mas eu fui específico, apontando as novas cláusulas sobre participação nos lucros, direitos de expansão, tudo. Então, com uma calma assustadora, ela olhou nos meus olhos e disse: "Ah, esses são apenas proteções padrão. Qualquer pessoa inteligente as teria em seu acordo pré-nupcial." Proteções padrão? Eu, com 10 anos de experiência no ramo, conheço muitos outros empresários, e nenhum deles tem acordos que dão aos cônjuges direitos a futuras expansões. Apontei para a cláusula que lhe dava poder de decisão na empresa e perguntei o que ela sabia sobre gerenciar restaurantes. Ela ficou defensiva, dizendo que estava aprendendo sobre o negócio e que merecia ter uma palavra no nosso futuro. Ela não tinha experiência em varejo ou em algo parecido, apenas marketing de moda. Então, ela começou com um discurso sobre como eu não confiava nela e como ela estava apenas tentando se proteger. "E se você decidir me deixar depois que eu investir anos neste casamento, eu preciso de segurança", ela argumentou. Tentei explicar que o acordo original já lhe dava uma segurança generosa, que aumentava com o tempo de casamento, mas não foi suficiente. Ela continuou falando sobre casamentos modernos e parcerias, o que seria aceitável se ela estivesse de fato colaborando, mas ela só exigia direitos de propriedade. A conversa esquentou quando mencionei seus gastos recentes: o blazer de $1.000, um retiro de bem-estar de 1.500, 2.000 em alguma boutique de grife. "Bem, eu preciso parecer profissional se vou fazer parte do negócio", ela retrucou. Foi quando perdi a paciência. "Sofia, você não faz parte do negócio. Mudar documentos legais pelas minhas costas não te torna parte do negócio." Ela começou a chorar, me chamando de cruel e injusto. Disse que só queria que fôssemos verdadeiros parceiros, e perguntou por que eu estava fazendo tanto caso de pequenas mudanças. Pequenas mudanças? Tentar secretamente roubar metade do meu negócio não é uma pequena mudança. É como dizer que pintar sua casa de uma cor diferente enquanto você está de férias é uma pequena mudança. Ela saiu furiosa, dizendo que precisava de tempo para pensar e que eu claramente não a valorizava. Desde então ela está na casa dos pais. Falei com meu advogado. Ele me assegurou que as mudanças não eram válidas, já que eu nunca as havia consentido. Mas ele estava preocupado com outros documentos que Sofia poderia tentar modificar antes do casamento. Dias depois, Sofia continuou me enviando mensagens longas e passivo-agressivas. "Não acredito que você está agindo assim", dizia uma delas. "Pensei que você confiava em mim todos esses anos, e é assim que você reage por algumas pequenas mudanças."
Eu estava prestes a responder, mas então outra mensagem chegou e essa me atingiu em cheio. Léo disse: toda mulher inteligente faz isso antes do casamento. Pelo menos alguém está cuidando dos meus interesses. Léo? Claro. O irmão dela, que tinha voltado para a cidade há 3 meses, arrastando um histórico de 3 casamentos fracassados e uma série de empregos de curta duração. Antes que eu pudesse processar a mensagem, a porta do meu escritório se abriu abruptamente. Minha assistente Ana entrou apressada, o rosto corado. Sinto muito, senhor. Eu disse a ela que o senhor estava no meio de... Ela tentou explicar enquanto Sofia a ignorava, e entrava, os olhos faiscando. Do outro lado da minha mesa, meu maior fornecedor se virou com as sobrancelhas levantadas. Precisamos conversar sobre isso agora, Sofia anunciou, a voz ecoando. Você não pode simplesmente me ignorar porque está bravo com o acordo pré-nupcial. O sangue gelou nas minhas veias. Sofia, estou em uma reunião. Ah, sinto muito, ela disse sem qualquer arrependimento na voz. Estou interrompendo os negócios? Ela cuspiu a palavra como se fosse veneno. Virei-me para o cliente que já estava recolhendo seus papéis. Sinto muito por isso. Talvez possamos reagendar para amanhã. Depois que ele saiu, fechei a porta e me voltei para Sofia. O que você estava pensando? Você não pode simplesmente invadir reuniões de negócios. Ela jogou a bolsa em uma cadeira. Ah, então agora eu nem posso vir ao meu futuro negócio? Léo diz que preciso começar a me impor mais. A menção do nome do irmão dela fez minha mandíbula travar. Este não é o seu negócio, Sofia. E por que você está aceitando conselhos de Léo? Ele nunca administrou nada de sucesso na vida dele. Não se atreva a falar do meu irmão assim. Ela se aproximou, apontando o dedo para o meu peito. Ele passou por divórcios. Ele sabe como homens como você operam. Eu recuei, atordoado. Homens como eu? O que isso significa? Você sabe exatamente o que significa. Ela cruzou os braços. Homens de negócios que pensam que podem controlar tudo com dinheiro. Léo me contou tudo sobre caras como você. Eu apenas fiquei ali, incrédulo com a mulher parada na minha frente. Será que ela é a mesma por quem me apaixonei? Léo diz que eu deveria estar em todas as contas bancárias antes do casamento, ela declarou. Ele diz: essa é a única maneira de garantir que você não esconda dinheiro de mim. Eu a encarei, tentando reconciliar essa pessoa com a Sofia que eu conhecia há 3 meses. A mulher independente que apoiava meus sonhos, que ria das minhas piadas ruins, que nunca precisou que alguém lhe dissesse o que pensar. Sofia, eu disse suavemente, o acordo pré-nupcial original já garante que você será cuidada. Por que isso não é suficiente? Os olhos dela brilharam. Cuidada? Eu não sou um caso de caridade. Eu mereço metade de tudo. Léo diz que é isso que os tribunais geralmente dão às esposas de qualquer maneira. Mas você não contribuiu para a construção deste negócio. Eu disse imediatamente, lamentando minhas palavras. Você nunca sequer trabalhou aqui. Eu tenho te apoiado emocionalmente. Ela andava pelo escritório como um animal enjaulado. Isso conta para alguma coisa. E uma vez que estivermos casados, serei crucial para o negócio. Como? Você não sabe nada sobre administrar restaurantes. A voz dela falhou um pouco. Léo diz: eu sou inteligente o suficiente para administrar qualquer negócio. Ele diz: você está apenas tentando me manter dependente de você. Afundei na minha cadeira, de repente exausto. Ela falava com a voz de Sofia, mas as palavras eram todas de Léo. Tentei uma última vez. Podemos conversar sobre isso sem mencionar o que Léo diz? Por que você se sente tão ameaçado pelo meu irmão? Ela se inclinou sobre minha mesa. Só porque ele está me alertando sobre como essas coisas geralmente acontecem. Não estou ameaçado por Léo. Estou preocupado que você esteja aceitando conselhos de vida de alguém que fracassou em tudo o que tentou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Sofia ficou vermelho, depois roxo.
Como você ousa? Ela pegou a bolsa, as mãos tremendo. Léo tem sido nada além de apoio. Ele é o único que me diz a verdade sobre como me proteger. Você está apenas bravo porque ele está me ajudando a enfrentá-lo. Ela disparou em direção à porta. Então se virou, os olhos frios. Léo diz que eu deveria estar documentando tudo isso. Seu comportamento controlador. Como você está tentando me isolar da minha família. Tudo isso será útil depois. A porta bateu atrás dela. Peguei meu telefone para ligar para meu advogado. Enquanto explicava tudo, ele me interrompeu. O irmão de Sofia, Léo, já perguntou sobre os detalhes das finanças do seu negócio? Meu sangue gelou. Lembrei-me de meu contador mencionando ligações estranhas de um potencial investidor. Alguém fazendo perguntas estranhamente específicas sobre nossa estrutura corporativa e margens de lucro. Alguém que, em retrospectiva, soava muito parecido com Léo. Olhei para a foto na minha parede. Nós na praia no verão passado. A cabeça dela jogada para trás em uma gargalhada enquanto eu fazia alguma piada estúpida. Aquilo parecia uma vida inteira atrás agora. O anel de noivado que eu havia passado meses escolhendo de repente parecia um peso de chumbo no meu estômago. Eu não sabia o que fazer. Cancelar o casamento? Tentar esperar a influência de Léo passar? Cada opção parecia errada. Como se eu estivesse desistindo muito facilmente ou sendo ingênuo e esperando que as coisas magicamente voltassem ao normal. E algo me dizia que isso era apenas o começo. Depois do surto de Sofia no meu escritório, a mãe dela me ligou. Essa é a mesma pessoa que uma vez disse a Sofia que ela teve sorte de encontrar um cara trabalhador como eu. Bem, parece que Léo a influenciou também. A conversa foi mais ou menos assim. A mãe dela. Daniel, precisamos conversar sobre como você está tratando a Sofia. Eu. O que você quer dizer? Ela foi quem tentou mudar nosso acordo pré-nupcial pelas minhas costas. A mãe dela. Léo nos explicou tudo. Como você está tentando controlar Sofia com dinheiro? Como você quer que ela assine este acordo pré-nupcial injusto? Eu. Senhora Silva, isso não é verdade. O acordo pré-nupcial original era muito justo. Sofia foi quem... A mãe dela. Léo diz que esses acordos pré-nupciais são apenas maneiras de homens ricos manterem as mulheres impotentes. Você sabia que a primeira esposa dele não ganhou nada no divórcio? Ele está tentando proteger Sofia de cometer os mesmos erros. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A primeira esposa de Léo não ganhou nada porque Léo não tinha nada. Ele jogou fora as economias deles e perdeu a casa. Como isso é comparável à minha situação? Mas piorou. O pai de Sofia, que costumava pescar comigo e me tratava como um filho, me enviou esta mensagem de texto. Muito decepcionado com você, Daniel. Pensávamos que você era diferente. Léo nos mostrou o acordo pré-nupcial que você está tentando forçar Sofia a assinar, fazendo-a abrir mão de todos os seus direitos. Não foi para isso que criamos nossa filha. Tentei explicar que eles estavam errados, que Sofia foi quem mudou as coisas sem me dizer. Mas eles não me ouviram. Segundo eles, eu estava apenas provando que Léo estava certo ao me recusar a compartilhar com a filha deles. No dia seguinte, recebi uma mensagem de texto em grupo dos primos de Sofia. São pessoas com quem passei feriados, ajudei a mudar de apartamento, até contratei um deles em um dos meus restaurantes. A mensagem dizia: sempre soubemos que havia algo estranho em você. Léo estava certo. Você é apenas mais um empresário ganancioso tentando tirar vantagem da nossa família. Sofia merece coisa melhor, respondi. Vocês se lembram quando Léo pegou emprestado 5.000 radares da tia de vocês para a ideia de negócio infalível dele no ano passado? Ele chegou a pagar de volta? Eles saíram do bate-papo em grupo. Decidi investigar. Acontece que Léo tem feito reuniões de família sem mim. Ele tem contado a todos histórias sobre seus divórcios, pintando-se como vítima de esposas caça-fortunas que levaram tudo. Novamente, como você tira tudo de alguém que não tem nada? Ele convenceu toda a família de Sofia de que todos os empresários de sucesso são manipuladores
e, eventualmente, abandonarão suas esposas. Ele tem usado seus próprios casamentos fracassados como prova de que Sofia precisa se proteger, pegando o máximo que puder. Agora, o pior de tudo, Sofia parece acreditar em cada palavra. Ela até postou no Facebook. Às vezes as pessoas mostram suas verdadeiras cores quando o dinheiro está envolvido. Tão grata pela sabedoria e orientação do meu irmão. Alguns homens nunca entenderão que casamento significa compartilhar tudo. Eu respondi. Isso inclui compartilhar a verdade sobre a alteração de documentos legais pelas costas do seu parceiro? Ela me bloqueou. Aquilo foi o limite para mim. Decidi falar com Léo cara a cara. Descobri que ele estava hospedado em um motel de longa estadia. Mandei uma mensagem para ele pedindo para nos encontrarmos em uma cafeteria próxima. Entrei na cafeteria, avistando Léo em uma mesa de canto. Ele já estava com um sorriso malicioso enquanto eu me aproximava, como se tivesse vencido algum jogo que eu não sabia que estávamos jogando. Obrigado por me encontrar, eu digo, deslizando para o assento à frente dele. Léo se recostou, aquele sorriso malicioso ainda estampado no rosto. Ei, futuro cunhado. Ele pausa, inclinando a cabeça. Ou talvez não, do jeito que as coisas estão indo. Pare com essa encenação, Léo. As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. Eu sei o que você tem feito. Fazendo? Ele abre as mãos inocentemente. Estou apenas cuidando da minha irmãzinha, dizendo a ela para mudar documentos legais pelas minhas costas. Ligando para meu escritório, fingindo ser um investidor. Ele nem tenta negar. Apenas senta ali, aquela arrogância insuportável irradiando dele. Não se pode culpar um cara por fazer sua pesquisa. Alguém tem que cuidar dos interesses de Sofia. Respiro fundo tentando manter minha voz controlada. Ela tinha interesses antes de você aparecer. Uma carreira, independência, planos próprios. Agora ela está apenas encenando suas histórias de divórcio. Estou ensinando a ela como o mundo real funciona. A voz dele endurece. Você acha que pode simplesmente bloquear todos os seus bens e deixá-la sem nada? O acordo pré-nupcial original era mais do que justo. Você sabe disso. Você pediu ao seu amigo advogado para analisá-lo. Algo muda na expressão dele como uma máscara escorregando. Justo, por favor. Ele se inclina para a frente. Eu vi os números da sua empresa. Sofia merece pelo menos 75% por aturar você. Esses restaurantes são basicamente uma mina de ouro. Minha xícara de café congela no meio do caminho até minha boca. Como você viu os números da minha empresa? Ele pisca, se recompondo. Ah, Sofia pode ter deixado alguns papéis por aí. Então, qual é o seu verdadeiro jogo aqui, Léo? As peças estão começando a se encaixar. Usando Sofia para conseguir o que você não conseguiu em seus próprios casamentos? O rosto dele fica vermelho. Você não sabe nada sobre meus casamentos. Essas mulheres levaram tudo. Levaram o quê? As dívidas de jogo, os cartões de crédito estourados, as ideias de negócios fracassadas. O punho dele bate na mesa, fazendo nossas xícaras chacoalharem. Você se acha tão melhor do que eu porque teve sorte com alguns restaurantes? Eu poderia dar voltas e voltas no seu negócio se tivesse a chance. Então ele diz. As palavras que fazem tudo se encaixar. Sofia já me prometeu um cargo na empresa assim que ela conseguir sua parte. Eu o encaro, a verdade finalmente clara. Então é disso que se trata. Você não está protegendo Sofia. Você está usando-a para conseguir um salário. Ela é família. Ele responde. A família cuida um do outro. Ao contrário de você, tentando guardar tudo para si. A única pessoa que está tentando levar tudo é você. Sofia sabe do seu plano? A expressão dele vacila. Sofia entende que serei um ativo valioso para a empresa. Tenho experiência. Experiência em quê? Perder o dinheiro dos outros. O rosto dele escurece. Você se acha tão inteligente? Espere até Sofia contar a todos como você a abusou verbalmente durante esta conversa.
Como você ameaçou o irmão dela? Como você está tentando isolá-la da família dela? Eu pego meu telefone colocando-o na mesa. Quer dizer, esta conversa que eu estou gravando? A cor some do rosto dele, então volta em uma onda de raiva. Ele começa a gritar sobre leis de gravação, mas eu consigo ver o pânico em seus olhos. Ele se levanta tão rapidamente que sua cadeira arrasta no chão. Você acabou de cometer um grande erro. Sofia nunca acreditará em você em vez de mim. Ele se inclina e... Assim que ela conseguir a parte dela no negócio, você vai me implorar por um emprego. Enquanto ele sai furioso, eu já estou enviando a gravação para meu advogado. Na manhã seguinte, meu telefone acende com uma mensagem de texto de Sofia. Como você ousa ameaçar meu irmão? Léo estava certo sobre você o tempo todo. Você está apenas com ciúmes porque ele entende de negócios melhor do que você. Eu não respondo. Apenas os encaminho para meu advogado e espero pelo que vem a seguir. No dia seguinte, Sofia apareceu na minha casa sem avisar. Ela ainda tinha a chave e simplesmente entrou enquanto eu estava trabalhando em casa. No momento em que vi o rosto dela, soube que não seria uma discussão. Ela estava mais do que brava por eu ter gravado o irmão dela. Mas o que mais me impressionou foi como ela parecia uma pessoa completamente diferente da mulher por quem eu havia me apaixonado. Tentei mostrar a ela a gravação de Léo admitindo seus planos para um emprego fácil na minha empresa, mas ela se recusou até a ouvir. Era como ver alguém em negação de uma verdade básica. Quanto mais evidências eu apresentava, mais ela lutava contra. O rosto dela passou por essa gama de emoções quando eu a toquei. De qualquer forma, quando eu mencionei as imagens de segurança de Léo fuçando no meu escritório e os documentos de negócios que ela vinha enviando a ele, ela virou o jogo contra mim. De repente, eu era o vilão por ter câmeras de segurança no meu próprio escritório. O fato de que eles estavam roubando documentos confidenciais do negócio não importava para ela. Na mente dela, estar noiva significava que tudo o que eu possuía já era parcialmente dela. O momento mais doloroso foi quando conversamos sobre como ela havia mudado desde que Léo voltou à vida dela. Antes dele, ela nunca havia demonstrado interesse em administrar restaurantes ou entender as operações comerciais. Mas agora, ela estava alegando que merecia 75% de tudo por causa de sua contribuição emocional. Nem era mais ela falando. Toda frase começava com Léo diz. Ela havia perdido a própria voz completamente. Ela começou a me mostrar mensagens de texto sobre advogados de divórcio antes mesmo de estarmos casados. Ela estava planejando nosso divórcio enquanto ainda planejávamos nosso casamento. A mulher em quem eu confiei o suficiente para propor estava ativamente tramando como desmantelar meu negócio. Ela nem parecia entender por que isso era errado. Na mente dela, era apenas ser inteligente sobre o futuro dela. Ela até disse: preciso garantir que estou segura. Como se eu não a tivesse dado segurança desde o início. Quando ela finalmente saiu, não era a mesma pessoa que havia entrado. A Sofia que eu conhecia e amava havia sumido, substituída por alguém que via nosso relacionamento como nada mais do que uma oportunidade de negócio. Ela havia escolhido acreditar na visão distorcida de Léo sobre casamento e negócios em vez de tudo o que construímos juntos. Naquela noite, enquanto a família dela me bombardeava com mensagens sobre ser controlador e ter câmeras escondidas, percebi o quanto Sofia havia mudado. Ela havia passado de alguém que valorizava a confiança e a independência para alguém que achava que estava tudo bem em compartilhar informações comerciais confidenciais com meus concorrentes só porque estávamos noivos. Na manhã seguinte, quando meu gerente de segurança me informou que Sofia havia se encontrado com um dos meus maiores concorrentes no estacionamento da minha sede, meu mundo desabou de vez. Não se tratava mais apenas de um noivado desfeito. Era sobre a constatação de que a pessoa que eu amava havia sido completamente corrompida pela influência tóxica de seu irmão. A confiança havia se esvaído, e sem ela, não havia mais nada a salvar. Naquela noite, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida.
Eu não poderia continuar em um relacionamento onde a desconfiança e a manipulação se tornaram a base. Se ela estava disposta a conspirar com o irmão contra mim antes mesmo de casar, quem mais ela ouviria depois? Enviei a ela um e-mail formal, com cópia para meu advogado, cancelando o casamento devido às suas tentativas de modificar o acordo pré-nupcial sem consentimento, e por ela ter compartilhado informações comerciais confidenciais com concorrentes. Eu também incluí a gravação de Léo, admitindo o plano deles. 20 minutos depois, meu telefone começou a explodir. Sofia me ligou chorando, alternando entre implorar para eu reconsiderar e me ameaçar de me expor como um abusador controlador. Léo diz que você não pode simplesmente cancelar um casamento sem concordar em um acordo primeiro, e você me deve uma compensação por danos emocionais, ela gritava. Eu apenas fiquei em silêncio gravando tudo, como meu advogado havia instruído. Depois de algumas horas, Sofia mudou de tática. Uma mensagem dela chegou. Ok, mas eu vou ficar com o anel e vou ficar no apartamento até eu estar pronta para sair. Você me deve isso. Ela realmente achou que eu devia algo a ela depois de tudo que tentou fazer. Então minha mãe me ligou, quase em lágrimas. Como você pôde fazer isso com a Sofia? Ela te ama. Ela só queria se sentir segura. Tentei explicar sobre as mudanças no pré-nupcial e os documentos do negócio, mas Sofia já havia feito sua mágica. Segundo a versão dela, eu era um controlador que não queria compartilhar nada com minha futura esposa. Sofia nos contou tudo sobre como você está tentando deixá-la sem nada. Léo nos explicou como esses acordos pré-nupciais funcionam. Tive que ir à casa dos meus pais com meu laptop e mostrar tudo a eles. As gravações, o acordo pré-nupcial modificado, tudo. Minha mãe ficou em silêncio depois disso. Mas Sofia não tinha terminado. Lembrem-se daquele cartão de crédito de emergência que eu dei a ela? Aquele para emergências de verdade? Ela fez a farra de compras mais louca que eu já vi em 3 dias, acumulando quase $122 mil em cobranças. Quando vi as cobranças chegarem, liguei para ela imediatamente. Eu mereço coisas boas depois de tudo o que fiz por você. Eu investi muito tempo neste relacionamento para sair sem nada, ela disse rindo. Quando a lembrei que o cartão era para emergências, ela riu novamente e disse que eu deveria ter sido mais específico. Foi o limite para mim. Enquanto ela ainda estava na ligação, abri meu aplicativo bancário e cancelei o cartão na hora. Sem aviso, sem discussão. Ela ficou em silêncio por um segundo, então perdeu o controle, exigindo saber como eu poderia fazer isso com ela. Mas naquele ponto, eu não ia mais financiar a definição dela de emergência. Meu advogado garantiu que recuperaríamos o anel de volta, já que legalmente é um presente condicional ao casamento em nosso estado. O apartamento levaria mais tempo devido aos direitos do inquilino, mesmo que ela não estivesse no contrato. Era uma bagunça, e tudo o que eu queria era que esse pesadelo terminasse. Mas as coisas tomaram outro rumo algumas semanas após o término. A irmã de Sofia, Clara, encontrou o laptop de Léo enquanto o ajudava com um pedido de emprego. O que ela encontrou foi um plano detalhado, um guia passo a passo sobre como me enganar usando Sofia. Planilhas com cronogramas, datas de divórcio planejadas e cálculos de quanto dinheiro ele esperava obter do meu negócio. Clara mostrou tudo aos pais deles primeiro. Os documentos provaram que Léo estava planejando isso por meses antes mesmo de se mudar para a cidade. Ele havia pesquisado meu negócio, descoberto quais unidades eram mais lucrativas e até feito anotações sobre quais membros da família ele precisava convencer primeiro. Sofia era apenas seu fantoche, e ele a havia manipulado por meses. Clara até encontrou as mensagens de texto de Léo com um cara que se revelou um falso advogado. Eles estavam discutindo como manipular Sofia com pérolas como "ela é muito confiável". Isso será fácil, e uma vez que ela estiver casada, podemos forçar o controle majoritário. Léo até prometeu a esse cara uma porcentagem do que eles pensavam que obteriam do meu negócio. Quando Sofia finalmente viu todas essas evidências, algo se quebrou. Clara me disse que ela passou 3 dias trancada no quarto lendo tudo.
Todas aquelas ideias de negócio que Léo alegava ter perdido para suas ex-esposas eram, na verdade, mentiras. Seus casamentos fracassados não foram porque suas esposas o levaram tudo. Elas o deixaram porque ele continuou tentando enganar suas famílias. Sofia apareceu no meu escritório na semana passada. A segurança me ligou porque ela estava chorando no estacionamento. Quando eu desci, ela estava terrível, como se não tivesse dormido há dias. Ela ficava dizendo que não sabia e que sentia muito. E poderíamos, por favor, conversar sobre como consertar isso? Vou admitir que por um segundo senti pena dela. Então ela disse: eu aprendi a lição. Podemos fazer o acordo pré-nupcial original agora. Eu não pedirei nada do negócio. Foi então que percebi que ela ainda não havia entendido. Isso não era mais sobre o acordo pré-nupcial. Isso era sobre confiança e quem ela realmente era. Eu disse a ela: Sofia, você não apenas tentou pegar meu negócio. Você traiu minha confiança, compartilhou informações confidenciais com concorrentes, estourou meu cartão de crédito e tentou colocar toda a minha família contra mim. Léo pode ter manipulado você, mas você escolheu concordar com isso. Ela começou a chorar mais forte, dizendo que estava com medo de acabar como as ex-esposas de Léo, que ele a havia convencido de que todos os homens de sucesso escondem seus bens e que ela precisava agir primeiro. Ela realmente pensou que estava se protegendo ao tentar me enganar. A conversa terminou com ela dizendo algo que mostrava que ela ainda não entendia realmente, mas eu abri mão de tanta coisa por você. Eu mereço outra chance. Eu apenas olhei para ela e perguntei: o que exatamente você abriu mão, Sofia? Seu emprego de meio período que você odiava? O apartamento que você mal podia pagar? Ou apenas a chance de enganar outra pessoa? Ela saiu depois disso, mas continuou me mandando mensagens por dias. Coisas como: podemos começar de novo. Eu ainda te amo e vou provar que você pode confiar em mim novamente. Clara me disse que Sofia tem contado a todos que aprendeu com seus erros e cresceu como pessoa. Já se passaram 2 semanas. Quanto mais ela tenta me envolver, mais me sinto enojado com a ideia de voltar para ela. A coisa toda seria quase triste se Sofia ainda não estivesse tentando tirar proveito da situação. Ontem, ela fez com que seu novo advogado entrasse em contato com o meu sobre danos emocionais pelo noivado desfeito. O advogado abandonou o caso dela assim que o meu advogado lhe mostrou o caderno de Léo e a prova do esquema planejado. Léo está enfrentando acusações de espionagem corporativa. Acontece que ele tentou vender os dados do meu negócio para concorrentes. Sofia não está mais falando com ele, mas honestamente isso não muda o que ela fez. Talvez Léo a tenha manipulado, mas ela foi uma participante voluntária até ser pega. Oficialmente segui em frente. Mudei todos os meus protocolos de segurança comercial, atualizei todos os sistemas e sim, estou muito mais cauteloso sobre quem deixo se aproximar agora. Essa experiência me ensinou que, às vezes, as pessoas não estão se transformando em outra pessoa. Elas estão apenas revelando quem realmente são. A ganância e a falta de caráter podem se esconder sob o disfarce mais charmoso, mas a verdade sempre encontra um caminho para vir à tona. Aprendi a confiar mais na minha intuição e a proteger com unhas e dentes o que construí com tanto esforço. A justiça, no final das contas, foi servida. O que você faria em uma situação como essa? Você perdoaria Sofia? Ou agiria da mesma forma que eu? Quem você achou mais culpado nessa história? Sofia, Léo ou a ganância de ambos? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história.